Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 3 ao 12, nós vamos falar sobre edificando uma grande igreja. Colossenses capítulo 1, 3 e 12, ao 12. É a palavra de Deus agora. É porque nós queremos edificar uma grande igreja. Como é que se edifica uma grande igreja? Nós vamos ver isso aqui agora. Aqui no versículo 3, irmãos, o apóstolo Paulo diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O apóstolo Paulo estava sempre agradecendo a Deus pela igreja de Colossos. A igreja de Colossos fica na Ásia Menor, fica ali. Nós tivemos naquela região ali muito importante, aqui no versículo 3. Então, e a razão da sua gratidão, irmãos, aqui era que a igreja de Colossos era uma grande igreja que estava frutificando e crescendo. Olha o versículo 6, verso 6. Que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Olha o que Paulo fala aqui. Então, o que é preciso para edificar uma grande igreja? Irmãos, olha, podemos afirmar que tudo que a igreja de Colossos fez para ser grande, uma igreja grande, uma grande igreja, transcende o tempo e o local e pode ser repetido hoje. O que eles fizeram no passado, nós podemos fazer muito bem hoje também. Então, tudo que a igreja de Colossos fez para ser grande, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos nos eximir afirmando que nós não podemos fazer isso aqui. Nós podemos. Vamos ver algumas coisas que fizeram a igreja de Colossos ser grande. No versículo 3 e 4, olha que Paulo fala, irmãos. Versículo 3 e 4: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Olha só, uma das coisas da igreja ser grande, ou uma grande igreja, não estou dizendo apenas em prédio, multidão, mas o que é uma grande igreja? É uma igreja de vencedores, é uma igreja onde tem uma liderança, onde tem um povo fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Eles eram cheios de fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Então, o que Paulo quer dizer com a fé em Cristo Jesus, irmãos, é antes de tudo a fé salvadora em Cristo Jesus. Todos na igreja confiavam na morte de Cristo na cruz como o motivo para a sua aceitação diante de Deus. Evidentemente, o fundamento de toda a igreja é a fé salvadora em Cristo Jesus. Esse é o nosso fundamento. Em Atos 4:12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 16:31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, os irmãos, e será salvo tu e tua casa. Amém? Então a base adequada para se tornar uma grande igreja é a fé em Cristo. Fale comigo, irmãos, a fé em Cristo. Somos preocupados com tantas coisas, não é mesmo? Mas uma só realmente importa: conhecer o Senhor Jesus. Quem já conhece o Senhor Jesus?
Porque tem muita gente que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, mas não conhece. Se perguntar assim, fale sobre Jesus, ele tem pouca coisa para falar. Sabe o que falam? Ele é tudo, resume tudo isso. É a mesma coisa o repórter perguntar para você: o que você está fazendo na igreja? É bom, né, senhor? Pronto, não tem nada para falar. Então, irmãos, conhecer o Senhor Jesus é importante na nossa vida, porque se você conhecer o Senhor Jesus, então você vai dar a conhecer as outras pessoas que te rodeiam. Somos envolvidos com tanto trabalho, tanta obra, somos preocupados com tantos projetos e organizações, mas o Espírito do Senhor diz expressamente que apenas uma coisa importa, apenas uma coisa nos importa: que conheçamos o Senhor. Quem conhece o Senhor Jesus? Tem muita gente que só conhece só de ouvir falar. Lá em João 17:3 está escrito: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Aprendemos mais de Jesus, irmãos, nesta noite, amém, queridos? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o unigênito que estava no seio do Pai e que nos foi enviado para revelar o coração de Deus. Ele é a própria vida, é a verdade, Ele é a própria vida que desceu do céu e se fez gente, Deus habitando no meio dos homens na forma de um homem. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, que o revelou. Olha para cá, irmãos, Jesus nunca pecou, Jesus é Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, aprendam a falar amém, porque quando você diz amém, você está concordando, você está dizendo: é isso mesmo, eu concordo, eu estou de acordo, eu aceito. Houve um dia em que Deus se fez homem. Cristo Jesus era inteiramente homem e era inteiramente Deus também. Certa vez, quando desafiado, o Senhor Jesus falou: eu e o Pai somos um. Aleluia. João 10:30. Jesus é Deus que se encarnou. Deus se fez homem em Cristo Jesus. Ele aprendeu o que é ser humano, ele aprendeu o que é ser gente como nós. Deus até então não sabia o que era ser humano, porque ele era Deus. Ele não sabia o que era ser gente aqui nessa terra, então ele se fez também como nós. Aprendeu acerca da pobreza, ele aprendeu acerca das discussões de família, a respeito das crises, humilhações, rejeições, traições. Essas coisas não faziam parte da sua experiência como Deus. Mas quando ele se fez homem, então ele passou a ter essa experiência também como nós. Mas em Cristo, Deus aprendeu o que é ser humano. Aprendeu o que é ter calo nas mãos, cuspe do agressor no seu rosto. Ele aprendeu o que era sentir o martírio, o que era ser tentado. Deus aprendeu tudo isso em Cristo Jesus. Por isso mesmo, Ele está habilitado para ser o nosso advogado, pois Ele sabe o que passamos. Olha para cá, irmãos, Jesus sabe o que você passa. A Bíblia diz que Ele aprendeu no sofrimento. Ninguém sofreu mais do que Ele. Então Ele pôde manifestar graça a nós, pois sabe o que é ser tentado. Ele sabe das crises e das angústias, porque um dia Ele se fez homem. Por isso, lá na cruz, Ele pôde dizer com tanta convicção, parafraseando aqui: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estou aqui vendo da ótica deles, convivendo com eles,
estou sendo um homem como eles são, e eles são cegos, não sabem o que fazem. Eu parafraseei o que ele disse lá na cruz. Era preciso que ele se fizesse homem para vencer a morte. Ele tinha que entrar na morte para vencer o pecado. Ele tinha que fazer pecado por nós, para poder nos dar a sua sabedoria, a sua glória. Ele tinha que provar da nossa humilhação, para que pudéssemos compartilhar da sua divindade. Ele teve que compartilhar da nossa humanidade. Deus hoje possui um elemento humano em si, para que nós homens possamos ter o elemento divino dentro de nós. Nós possuímos algo de Deus dentro de nós, irmãos. Isso está dentro de nós, que é a própria natureza divina. Nós possuímos isso, aleluia. Então, isso é o Evangelho, as boas novas. Jesus venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, aleluia. Por isso a base adequada para se tornar uma grande igreja é a fé em Cristo. Mas a fé precisa avançar para crer na manifestação do poder de Deus entre nós, irmãos. A nossa fé tem que avançar, tem que ir para outros níveis de fé. Obrigado, pastor Tiago. Veja aqui, irmãos, a nossa fé tem que ir para outros níveis de fé, porque virão as coisas, as perseguições, a tribulação, as angústias, as dores, o sofrimento. Jesus aprendeu no sofrimento. E quantos que muitos não avançaram em fé, regrediram, ficaram estagnados, ficaram à margem do caminho. E olha para cá, nem estão de olho na recompensa, esqueceram da recompensa. Então, queridos, existe uma fé inicial para a salvação, mas é preciso avançar para novos níveis de fé. Uma grande igreja não é constituída apenas de pessoas que foram salvas pela fé, mas de homens e mulheres que vivem pela fé. Você vive pela fé? Tem muitos que foram salvos pela fé, mas não vivem pela fé. Viver pela fé que é o negócio, é o desafio. Não é qualquer um que vive pela fé. Muitos são salvos pela fé, mas não vivem pela fé. Viver pela fé tem que pagar um preço caríssimo. Você tem que viver pela fé, irmão e irmã, cada dia mais na sua vida. A fé possui muitas expressões, mas a mais poderosa é o descanso. É o descanso. Quando descansamos, estamos declarando que realmente cremos na promessa de Deus e na verdade de que tudo já está, o quê? Consumado. Tudo já está consumado. Se não entramos no descanso, não temos como receber e desfrutar de todas as bênçãos. O abençoado, ele vê a bênção. Tem gente que é abençoado, mas não está enxergando a bênção, e aí vive como um derrotado, como um fracassado. Se você é filho de Deus, você já é abençoado. Você já tem. Você já pode, o que a Bíblia diz que você pode, tem e que você é. Agora, irmãos, se não entramos no descanso, não temos como receber e desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Você que estiver anotando aí, anote, Hebreus 4, 5 ao versículo 10. Estou aqui fazendo esse relato de Hebreus 4, versículo 5 a 10. O descanso pode ser interpretado por alguns como um tipo de irresponsabilidade.
E nós não queremos que nos vejam assim, irmãos. Esse descanso que eu estou falando, que a Bíblia diz aqui, não é irresponsabilidade. Dessa forma nos sobrecarregamos de preocupações e problemas, somente para passar a impressão de que somos muito responsáveis. Não, irmãos. Mas fazendo assim, nós perdemos o desfrute da bênção do Senhor. Outros pensam que o descanso pode ser mal interpretado como sendo preguiça ou passividade. Por isso, se enchem de atividades, muitas vezes, desnecessárias. Alguns acreditam mesmo que ficar preocupado é um tipo de expressão de cuidado e amor. Como posso dizer que amo se eu não fico preocupado? Como eu posso dizer que amo se eu não fico assim, atordoado com as coisas? Olha, irmão, o seu poder, o suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa no seu poder. Viver pela fé, fale comigo, viver pela fé é viver no descanso. Amém? A outra coisa que Paulo diz aqui no versículo 4 a 8 de Colossenses 1, acompanha aqui, irmãos. Paulo fala assim, olha, vou fazer um resumão aqui: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha, irmãos, outra coisa importante aqui: plenos de amor para com todos os irmãos, ou santos, os crentes, plenos de amor. A igreja de Colossos era uma igreja amorosa. A igreja aqui é uma igreja amorosa? Nós somos uma igreja amorosa? Está aí o negócio para ser uma grande igreja. Então, no versículo 8, lemos que esse amor era no Espírito, e era também pelo Espírito. Então, nós amamos quando somos cheios do Espírito de Deus, que é amor. Deus é amor e o Espírito Santo é amor. Então, o poder de Deus é o amor. Não é esse tipo de amor que estão falando no mundo por aí, não. Repórter um dia perguntou para o rei da música, não vou falar o nome dele, que já fiquei até com dó dele. Os irmãos já, quem sabe ler um pinga a letra. Perguntou para ele: o senhor que celebra o amor, você que canta o amor, o que é o amor? Ele falou um monte de besteira, tadinho. Porque não conhece a palavra de Deus, não conhece Jesus, porque não pôde falar nada. Então o mundo conhece o amor por uma coisa tão superficial. Mas nós sabemos, irmãos, Deus é amor, Espírito Santo é amor, Jesus é amor. Ele se deu por nós. Tudo isso aqui tá porque o amor de Deus por nós. Nós merecemos isso? Nada. Não merecemos nada. Então, irmãos, podemos dizer concretamente que a fonte de todo amor na igreja é o Espírito Santo, que foi dado para nos ajudar. Então o Espírito Santo estava enchendo aqueles que tinham fé com o amor de Deus, e eles por sua vez compartilhavam esse amor com outros. Os irmãos precisam compartilhar esse amor com outras pessoas. Então, irmãos, foi o que eles faziam para compartilhar o amor de Deus, em que tem que primeiro receber o amor de Deus. Quem recebeu o amor de Deus? Levante sua mão, ver quem recebeu o amor de Deus. Então você pode, eu posso, nós podemos compartilhar esse amor com as outras pessoas. Quem vai compartilhar isso? Só assim, irmão, para sermos uma grande igreja, em número, em vida espiritual. Então, Romanos 5,5, Paulo diz assim: olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então nós já temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Uma igreja amorosa é uma igreja sem favoritismo, porque o amor é para com todos os santos.
Uma igreja amorosa vê os irmãos como santos. Nós temos que ver os irmãos como santos. Vendo alguém como um santo, em vez de um pecador, é ver essa pessoa como Deus as vê, na ótica de Deus. Isso significa olhar para os outros com olhos bons. Jesus olhou para aquele moço e o amou. Nós temos que olhar para as pessoas e amá-las. Olha os seus vizinhos, olha o restante da sua família, olha as pessoas que estão na degradação moral, familiar, espiritual. Versículo 5 aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo diz aqui. Uma outra coisa que fez com que a igreja de Colossos fosse uma grande igreja. Versículo 5, ó. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então, irmãos, olha, eles eram transbordantes de esperança e vida. Não subestima a esperança. Alguém diz que a esperança é o oxigênio da alma. Então a fé salvadora e o amor para com todos os santos, ambos têm da esperança guardada para nós no céu, irmãos. Aleluia. Então, de onde vem essa esperança? De onde vem essa esperança, queridos? Paulo nos diz que a esperança vem da palavra de Deus. É a promessa de Deus contida na palavra de Deus que nos traz esperança. Com isso ficamos na expectativa, ficamos na espera. O que nós estamos esperando? O arrebatamento. Por quê? Porque a palavra de Deus nos avisa, nos fala. O que nós estamos esperando? Ser vencedores. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante a recompensa, o galardão. Pela palavra de Deus, é a nossa esperança. Quem tem esperança de ser arrebatado? Quem tem esperança de sair daqui como vencedor e não como derrotado, um fracassado? Aleluia. Então, irmãos, com isso ficamos na expectativa, na espera. A nossa grande expectativa hoje é o arrebatamento. Sempre que nós negligenciamos a palavra de Deus, nós experimentamos uma sensação de desesperança. Já viu irmão desanimado? Triste, cabrunhado? Semelhante às pessoas que não conhecem Jesus, é porque estão ignorando a palavra de Deus. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, a nossa vida não tem mais sentido. Não tem razão mais de viver. Negligenciamos a palavra que é poderosa. Então, irmãos, uma grande expressão de esperança é cultivarmos o sonho de Deus. Nós temos aqui que cultivar o sonho de Deus. Tudo esse negócio aqui, olha, é o sonho de Deus. Ter muitos filhos. Aleluia. Então uma grande expressão de esperança é cultivarmos o sonho de Deus na nossa vida. A nossa esperança nas coisas do céu nos permite viver uma vida cheia de sonhos aqui. Quantos crentes que falam não tem mais sonho, não tem mais esperança de nada, estou desanimado, dá vontade de abandonar tudo. Meu Deus, tem crente assim. É, querido, não é fácil não. É porque negligencia a palavra. Volta para a palavra, veja o que ela diz. O Senhor vai falar com você. Então a nossa esperança nas coisas do céu nos permite viver uma vida cheia de sonhos aqui, irmãos. Aleluia. Eu poderia falar mais um pouco sobre esse assunto, mas vamos seguir aqui, verso 6.
Olha o que Paulo fala no versículo 6 sobre a igreja de Colossos: que chegou até vós, como também com todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes o que? A graça de Deus na verdade. Irmãos, muitos ainda não entenderam a questão da graça, querido. Não entenderam, pastor. Muitos ainda estão vivendo na lei. Nós temos pregado a graça, não é de agora. E muitos ainda não entenderam. Não estão entendendo. Eu entendo, irmãos. Se o Espírito Santo não revelar, não tem entendimento. Mas se você buscar a revelação, você vai ter a revelação da graça. Você vai poder viver como um homem de Deus. É preciso orar para ter entendimento da graça. Sabia disso? Ouvindo assim, não vai entender. Você vai falar, mas como? Isso aí é loucura. Eu não consigo entender, pastor. Não entende mesmo. O Espírito Santo tem que revelar para você. O grande sinal da graça é a influência, é o favor. A igreja está influenciando, você está influenciando. Então as coisas de Deus são sempre coletivas. Não é um ou outro, mas é coletivas. Temos de orar em paz e não atormentado, irmãos. Quando você descansa, Deus tem prazer em você, como nós falamos aqui, pô. Mas quando você é um filho assim que fica atordoado, desesperado, não sabe o que fazer, Deus não tem prazer nenhum tipo desse. Deus olha para você e fala, não entendeu nada até agora. E aí fica no desespero, e aí fica sem razão de viver. E Deus olha, e ainda o camarada cheio de justiça própria fica pensando, coitadinho de mim, Deus me esqueceu. E Deus olha para ele e fala, não entendeu nada. E também não quer entender. Então, irmãos, mas ao contrário, quando está aflito, o diabo entra para atormentar sua vida, querido. Você dá lugar para o diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Nossa atitude é pensar que Deus não está feliz com a gente. Olha só, olha para cá, querido. Essa atitude é comum em muitos crentes, de pensar que Deus não está contente com você ou com ele. Ah, Deus está contente comigo porque eu fiz isso, fiz aquilo, falei aquilo outro. Essa é a atitude de pensar que, ah não, Deus quer nem saber de mim porque eu não sou digno. Você entendeu? Quem sou eu? Fica se depreciando. Deus não tem prazer nenhum nesse tipo. Mas a boca nova, irmãos, aliás, a boa nova, irmãos, é que Deus não precisa do nosso desempenho, não precisa do seu desempenho para nos amar. Você não tem que ser o que você acha que tem que ser para Deus te amar. Ele nos amou quando éramos inimigos dele. Nunca concorde com a acusação do diabo. E muitas vezes os crentes concordam com a acusação do diabo. Deus usa de bondade para conosco por causa do amor em Cristo, na aliança da cruz, irmãos. Sabe por que Deus é bom conosco? Porque Ele fez uma aliança com Jesus lá na cruz. Ele morreu, o justo pelos injustos. Então Jesus morreu por nós. E Deus nos ama e nos abençoa. E nós podemos e nós somos por causa da aliança que Deus fez com Jesus lá na cruz. E quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Se Ele vê Jesus na sua vida, então você é filho de Deus, você é um abençoado de Deus, você tem tudo de Deus, por causa da aliança que Deus fez com Jesus lá na cruz. Aleluia.
Então Cristo é a nossa justiça. Você pode declarar isso? Cristo é a minha justiça. Então sua justiça, irmãos, sua justiça não é o nosso comportamento, é uma pessoa. O diabo sempre vai usar a lei para nos condenar. O diabo sempre vai usar a lei para nos condenar, saiba disso. Mas a boa notícia é que não estamos debaixo da lei, mas nós estamos em Cristo. Estamos debaixo da graça do Filho, do seu amor, aleluia. A graça de Deus não é licença para pecar, irmãos. Tem muitos que não entenderam, fica falando, agora pode fazer tudo, porque agora o pastor está falando que agora pode tudo, porque a graça, Jesus já fez tudo. Querido, olha para cá. Graça não é licença para fazer besteira, para você pecar e dar lugar para o diabo, querido. Mas é provisão para uma vida de santidade. Amém? Olha que Paulo diz em Romanos 6,14. Paulo diz assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, aleluia. Fale comigo, estamos libertos, estamos na graça. Diga, eu estou na graça, aleluia. Romanos 5,1, Paulo diz assim, irmãos, olha, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então a paz é fruto de quem está na graça. Se você está em paz com Deus, então está a chave da vitória. A justiça de Cristo nos faz andar por fé e confiando na graça. Amém, irmãos? Então o segredo da bênção é ter paz com Deus. Alguém aqui tem paz com Deus? Levante sua mão e diga, Pai, Tu és o meu Pai, e eu estou em paz com o Senhor. Amém? E quando estamos em paz com Deus, veja bem, irmãos, sabe como nós vamos saber que estamos em paz com Deus? Porque aquele que está em paz com Deus é frutífero. Aquele que está em paz com Deus é frutífero. O que é isso? Ele produz fruto. O que é fruto? Ele produz na igreja, no reino de Deus. Porque ele tem paz com Deus, ele está na graça, ele está no descanso, ele está em Cristo, aleluia. Então, irmãos, o segredo da bênção é ter paz com Deus. O maior inimigo da igreja é a graça barata. Graça barata. A nossa igreja, nós estamos lutando pela graça cara. Então, irmãos, a graça barata é a ideia de que Cristo já pagou tudo e eu não preciso fazer nada. Isso é graça barata. Eu não tenho de dar fruto, eu não tenho de crescer, eu não tenho que amadurecer, eu não tenho que dar dízimo, não tenho que ofertar, porque agora é na graça. Isso é graça barata. A graça barata não tem ideia de quanto Cristo, irmãos, não tem ideia de quanto Cristo pagou. Entendeu? Lá naquela cruz, que Ele já pagou tudo que eu não preciso fazer nada. Entendeu? Eu não tenho de dar fruto, não tenho de crescer, não tenho de amadurecer. Então a graça barata não tem ideia de quanto custou para Cristo comprar a nossa salvação. A nossa salvação custou muito caro. A graça barata justifica o pecado, mas sem justificar o pecador. A graça cara é o completo oposto da graça barata. Então a graça cara é a verdadeira compreensão da graça de Deus, irmãos. E os irmãos lá em Colossos, eles entendiam muito bem da graça de Deus, e por isso era uma grande igreja. Visto que Cristo pagou tudo a um preço tão alto, e eu devo então agora dar fruto, eu devo crescer.
Entendeu? Eu não tenho outra escolha. 1 Pedro andou com Jesus, olha o que ele escreveu, 1 Pedro 1, 18 e 19, 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Pedro fala dessa parte aqui. Agora outra coisa, irmãos, além de tudo isso, versículo 7, Paulo diz assim, olha, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Irmãos, Paulo, o apóstolo, ele fala da igreja grande de Colossos, porque lá possuía líderes que são servos, muitos servos, líderes, servo. Há sempre um elemento humano cooperando para que uma igreja seja grande, entendeu? Para sermos uma grande igreja, precisamos ter grandes líderes, entendeu? Igrejas grandes têm grandes líderes. Aleluia. Então uma das razões dos Colossenses aqui serem uma grande igreja foi Epáfras. Epáfras está aqui porque ele era um grande líder, ele era fiel, leal. O pastor e os líderes, irmãos, são o grande segredo do crescimento da igreja. O pastor e os líderes é o segredo do crescimento da igreja, entendeu? Graças a Deus por isso. Paulo diz que Epáfras era um líder que ensinava corretamente. Por isso nós precisamos de líderes que tenham um bom ensino, que passou pelo caminho do vencedor, que não pulou etapas, que ele sabe ensinar sobre a graça, sobre a fé, sobre o amor, sobre Cristo. Epáfras, ele ensinava corretamente as pessoas. E também diz que ele era um grande modelo para os irmãos, porque ele era um fiel ministro de Cristo. Amém? Possuir líderes fiéis faz parte de uma grande igreja, irmãos. Graças a Deus por essa igreja, né? Da Igreja Batista Imperial em Células. Através da Igreja Batista Imperial em Células, olha o que nós estamos vendo aqui, todos os lugares. Temos 6 prédios aqui em Campo Grande, e vários prédios também em outras cidades. Quando os irmãos entenderam que são sacerdotes, ministros de Cristo, começaram então a avançar, a trabalhar e frutificar. E olha o que deu, olha o que dá. É isso. Então, irmãos, o versículo 9 agora, Paulo diz assim, olha, uma das coisas que também cooperou para uma grande igreja. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma outra coisa, irmãos, é possuir uma vida profunda de oração. É uma vida profunda de oração. Então, grandes igrejas não acontecem automaticamente. É preciso uma grande quantidade de oração ao longo de um grande período de tempo para se gerar uma grande igreja. E nós temos orado, irmãos têm orado, é ou não é? Então, todos os prédios, irmãos, pastores, liderança, irmãos, entrando em jejum. Falando isso, nós vamos ter agora, a partir de amanhã, 0 hora, até o dia 21 de outubro, o nosso segundo período de jejum do segundo semestre. Cheio de graça e poder. Nós vamos repetir esse livro, nós vamos estar 21 dias de jejum. Entendeu, irmãos? Quem for almoçar, não janta. Quem for jantar, não almoça. Então, quem vai estar conosco nesse jejum, irmãos? Então, grandes igrejas nunca deixam de orar e de pedir a Deus para enchê-los com o conhecimento de sua vontade. Grandes igrejas sabem que conhecer a vontade de Deus é o segredo do crescimento.
do avanço. O conhecimento da vontade de Deus vem apenas para aqueles que buscam conhecê-lo. Então, irmãos, todo grande homem ou mulher de Deus são um homem e uma mulher de oração, sem exceções. Versículo 10 a 12, para encerrarmos aqui, olha, são discípulos frutíferos. Veja aqui que Paulo fala aqui, ó, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia. Então, irmãos, grandes igrejas sabem em qual negócio estão envolvidos. Por falar nisso, você sabe em qual negócio você está envolvido? Grandes igrejas sabem qual negócio que estão envolvidos. Nós estamos envolvidos em um grande negócio, negócio do céu, do reino de Deus, da obra do Senhor. Por isso nós não estamos brincando aqui, irmãos. Não, nós não brincamos, porque a obra é de Deus, o negócio é de Deus. Deus nos confiou essa obra. Por isso, querido, olha para cá. Você não pode brincar com seu voto, votando para alguém que é contra os ditames da palavra de Deus, votando para alguém que não tem compromisso com Deus. É uma incoerência. Crentes frutíferos procuram agradar o Senhor em tudo. Elas estão no negócio de transformar vidas. Nosso negócio é de transformar vidas. Discípulos frutíferos crescem no pleno conhecimento de Deus e são fortalecidos com poder, irmãos. Crente vencedor é cheio de perseverança, de alegria e gratidão no seu coração. Então, discípulos frutíferos são idôneos, são filhos maduros, que estão aptos a entrar, irmãos, na posse da herança. É o corpo que faz o trabalho, e não apenas os membros mais talentosos. É o corpo, todos juntos, falando, pensando e fazendo a mesma coisa. É o corpo que faz a obra de Deus. Não é um, não é dois, não é três. Então, irmãos, não pense que o fato de termos muitos crentes num local aqui ou ali, temos a igreja. Não. Somente o corpo de Cristo é a igreja. E o corpo depende do funcionamento de todos os membros. A igreja depende do funcionamento de todos os membros. A igreja é simplesmente todos os de um talento, servindo. Hoje, se pudermos fazer uma escolha, talvez separemos um pequeno grupo para servir. Não é mesmo? Vamos separar um pequeno grupo. Mas, irmãos, o Senhor diz que todos são servos. A igreja de Colossos tinha servos frutíferos. Não eram apenas uns, eram todos. Se o Senhor assim decretou, então devemos permitir que eles servissem. Todos precisam servir. A obra de Deus é de todos. Está entendendo? E uma vez que o corpo funcione, facilmente podemos ganhar a nossa geração. Nós temos que ganhar a nossa geração. Todos os membros do corpo precisam servir. Como cristão, você está convocado para desenterrar o talento e negociá-lo antes que perca a sua oportunidade. Antes que você morre, perdeu a sua oportunidade. Hoje é o dia da nossa oportunidade. Hoje você está aqui, tem tudo ao seu dispor. Você que está tido como desviado,
você que não está mais na igreja, outros que estão, não está nem aí. Hoje é o dia da sua oportunidade, querido. Acertar a sua vida. A obra de Deus é feita com os de um talento. No mundo, toda a igreja está cheia de irmãos e irmãs que possuem um talento apenas. Todos os que pertencem ao Senhor são membros do corpo, e o corpo precisa funcionar. O corpo não funciona só com esses dedos e nada mais. Funciona com boca, nariz, mão, dedos, braço, antebraço, perna, e todos os membros do corpo, todo no corpo. Está entendendo? As células vivas, ativas, multiplicando, e o corpo então se renovando a cada dia. Essa é a ideia que Paulo trouxe do corpo de Cristo, que no qual Ele é a cabeça. Aleluia. Então, irmãos, todos precisam funcionar. Portanto, vamos servir. Amém? Nós demos graças a Deus pela Igreja Batista Imperial em Células aqui da Moreninha, porque os irmãos têm estado junto com o pastor, com a pastora, os irmãos têm andado unidos, e assim, olha só o que Deus faz. Nós damos graças a Deus, e o nosso interesse aqui é comprar esta propriedade. Eu tenho essa perspectiva, essa esperança, porque Deus nos promete, irmãos, coisas grandes para nós. Amém, queridos? E agora resta os irmãos aqui. Deus deu esse prédio para que os irmãos venham lotar aqui de vidas, de almas, famílias inteiras, para se converter ao Senhor, serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conhecendo a Jesus. Amém? Os irmãos estão de parabéns. Então, concluindo, temos aqui a medida para ser uma grande igreja, cheios de fé em Cristo Jesus, plenos de amor para com todos os irmãos, transbordantes de esperança e vida, cheios de revelação da graça de Deus, líderes que são servos, uma vida profunda de oração líderes que são servos, uma vida profunda de oração e discípulos frutíferos. É o que nós vimos aqui, irmãos, da igreja de Colossos. Tudo que fez a igreja de Colossos ser grande pode ser repetido hoje por nós, por cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos encerrar aqui orando. Aleluia. Diga amém. Levante suas mãos, diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra, aviva o meu coração, em nome de Jesus. Amém?